Então, boa tarde a todos. Eu chamo-me Ludwig e vamos começar mesmo do zero, porque eu penso que não tem experiência de programação. Portanto, eu vou falar só um pouquinho do como é que nós estamos a planear. Isto ainda é a primeira edição, portanto ainda está a ser planeado, mas mais ou menos quais são os objetivos e como é que vai funcionar a disciplina. E depois vou falar sobre o computador, um pouco, o hardware, o software, e tentar dar um pouco a motivação de aprender a programar para fazer essas coisas. Portanto, a ideia aqui é que façam visualização, a parte de visualização, escrevendo os programas em vez de fazendo à mão. Portanto, eu vou explicar quais são as vantagens dessa abordagem. Depois vamos começar a falar um pouco no Python, o que é que são objetos, o que é que são os valores que vocês vão usar, as variáveis, e vamos ver uns exemplos simples de usar variáveis para fazer uma pequena demonstração. Por formação pessoal e profissional, muitos dos meus exemplos são relacionados com química, bioquímica e coisas assim, mas, enfim, não precisam de estar preocupados com a parte da química, é mais para perceber a mecânica de como fazer as contas. Depois, em geral, serão coisas de estatística, médias, variâncias, coisas assim, que precisarão de tratar, mas a ideia de base vai ser muito semelhante. Portanto, o que vamos fazer aqui, isto é visualização de dados em Python, mas a maior parte será aprender a programar o Python. Serão 8 sessões comigo. Eu já pus lá as datas, vai haver uma semana onde há uma falha, porque eu não posso dar nessa semana. E aí, em princípio, vão ficar com mais trabalho para casa para ir fazendo e para continuar. Depois, o professor João Moura Pires irá dar, penso, 4 sessões a seguir, com a parte mesmo de visualização. Portanto, aí vão usar o que já aprenderam de Python para fazer gráficos e assim. A avaliação, em princípio, será um trabalho final. Portanto, nesse trabalho vai incidir principalmente sobre a visualização, mas obviamente terão de usar tudo o que tem para trás para aquilo funcionar. E penso que esta será a avaliação. Não tenho a certeza se há alguns requisitos adicionais na avaliação que tínhamos que cumprir, mas penso que este é o que nós temos planeado agora, porque não temos assim informação mais formal acerca do que é que precisamos fazer. Portanto, está um pouco sujeito, eventualmente, a precisar de alguma alteração se for obrigatório, senão mantemos este sistema. Eu aconselho este livro, é fácil de encontrar na internet. Não vou pronunciar acerca da legalidade disso, mas devem conseguir encontrá-lo. E este livro é bastante mais aprofundado do que nós vamos dar aqui. Portanto, eu vou fornecer no site, vocês receberam não sei se receberam o meu e-mail com um link para a página, eu vou pôr lá uns apontamentos, vou acrescentando aí, e terão também os slides das aulas. Em princípio isso bastará. Mas o livro pode ser, se vocês quiserem aprofundar alguma coisa ou tirar assim algumas dúvidas mais detalhadas, o livro tem bastante mais informação do que nós vamos cobrir aqui. Os objetivos vão ser, nesta primeira parte, antes de entrarem para a visualização, de conseguir ter estarem um bocadinho confortáveis com o Python, saber criar e gerir os fecheiros de código-fonte, perceber os elementos da linguagem, como é que podem ser coisas a funcionar, e perceber a ideia de fazer programas estruturados em que compomos problemas mais complexos. Em problemas simples, vamos implementando as várias partes e compondo tudo. Portanto, esta primeira parte, o objetivo será terem as ferramentas e o à vontade necessária para depois entrarem para a parte da visualização. Então vou falar um pouco, começando do zero, de como é que isto está a funcionar, como é que o computador funciona. Nós temos o hardware, os aparelhos em si, não é? A parte eletrónica e aqui, e por cima lá dentro está a ser executado o software. O software basicamente no fundo são sequências de zeros e uns, que estão lá materializadas de várias maneiras diferentes, podem ser campos magnéticos no disco, podem ser cargas na memória e assim por diante, mas que dão as instruções e são os dados também para tudo funcionar. Portanto, basicamente nós temos o hardware, temos os programas que estão lá a funcionar, que vão desde o sistema operativo, às aplicações que usamos, ao importador de Python e até aos programas que vocês escreverão, e vamos ter lá os dados, que será a matéria-prima, digamos assim, sobre a qual estes programas vão trabalhar. O hardware opera sobre sequências de elementos que têm dois estados. Portanto, nós, em abstrato, chamamos de 0 e 1. Na verdade, em concreto, depende do aparelho em si. Por exemplo, num CD são pequenos danos, pequenas perfurações na película que reflete o laser.
num disco rígido, são campos magnéticos nos pratos do disco, num cartão de memória, por exemplo, são cargas nos circuitos e assim por diante. Mas, de qualquer forma, a ideia é sempre representar dois estados e depois, com base nisso, fazemos combinações de zeros e uns e tudo o resto opera sobre isso. Aquilo que chamamos um byte, quando dizemos megabytes, etc., são conjuntos de 8 bits. Tudo está codificado em sequências de bits e bytes. Portanto, quando nós dizemos que um ficheiro é de texto, ou que um ficheiro é uma imagem, ou que um ficheiro é um som, na verdade isso é uma metáfora que o sistema operativo está a criar para nos enganar, porque é tudo sequências de zeros e uns, é só a maneira como depois vai ser interpretado, qual é o programa que vai ler aquilo e como é que vai representar. Portanto, todos os dados que temos, a forma como vão ser usados, depende exclusivamente da maneira como são interpretados esses zeros e uns. No centro da máquina está um CPU, este é um bocado antigo, que é a unidade central de processamento, é o que faz mesmo a maior parte das contas. É claro que isto é um pouco, conceptualmente, será o CPU que está a fazer o trabalho e depois ligado ao resto. Na prática, há muitos processadores espalhados pela motherboard, as placas gráficas têm imensos processadores, portanto, é bastante mais complexo, na realidade, do que o que eu estou a explicar aqui, mas isto é para terem uma ideia de como é que depois, o que é que acontece ao vosso programa quando ele for executado. Portanto, estamos a simplificar um pouco para abstrair estes detalhes para perceber como é que a coisa funciona. O CPU está encaixado na motherboard, que tem os circuitos de controle de comunicação com o resto do sistema, que inclui, por exemplo, a memória RAM. A memória RAM é uma memória rápida, mas volátil. Quando vocês desligam o computador, tudo o que está lá desaparece. Por isso é que quando liga o computador demora um bocado de tempo a arrancar. Basicamente ele está a ler coisas do disco, o sistema operativo e assim, e está a pôr em memória, e muitas vezes vocês vão ter este problema que é, querem processar, por exemplo, dados num ficheiro, têm de ler o ficheiro para a memória e depois processar em memória. E a razão para isso é porque o CPU está a lidar com os dados em memória e está a comunicar com a memória para fazer as operações. Depois temos também a comunicação com outros dispositivos. Por exemplo, o disco rígido tem muito mais capacidade, tipicamente 100 ou 1000 vezes mais em disco do que temos em memória, num computador normal, porque é bastante mais barato o espaço de armazenamento do disco rígido, só que é mais lento. Não é volátil, mas é muito mais lento. São ordens de grandeza de diferença. E não tem a ligação direta com o CPU que nós precisamos para poder pôr coisas para executar. Portanto, basicamente, o que nós fazemos para correr um programa é o sistema operativo vai usar por intermédio da motherboard, carregar os dados para a memória e depois o CPU vai executando as instruções que estão lá. Depois, enfim, temos tudo o resto, placas de rede, rádio, teclado e assim por diante. E tudo isto, tudo o que está a andar lá dentro são sims ou não, materializados de muitas maneiras diferentes, conforme o dispositivo, mas é tudo com base em desligado ou ligado, que está a ser operado por baixo. Tudo o resto que acontece em cima são interpretações diferentes que vamos dar a essas sequências de números. Um conceito também importante aqui é esta noção da memória. Nós podemos pensar na memória como temos gavetas com um certo conjunto de bits. Isto aqui é o que determina a tal coisa de um computador ser 32 bits ou 64 bits, são basicamente os tamanhos das gavetas que eles estão a usar. Portanto, se tiverem um de 32 bits, cada localização de memória tem 32 bits, se tiverem 74, tem 74. Também, não só a memória, mas também o endereçamento que o CPU usa, portanto pode aceder a mais espaço de memória se tiver usar um valor maior, etc. Mas isto é uma noção importante que nós depois vamos abstrair um pouco na parte das variáveis, que é, temos localizações de memória que estão fixas, alguns, mas o seu conteúdo pode variar, podemos mexer o que está lá dentro. Depois, o que acontece é a diferença entre dados e instruções para o CPU executar não existe ao nível dos bits, é tudo zeros e uns, portanto pode ser dados como pode ser instruções. Aliás, uma maneira, muitas vezes, de infectar computadores ou de atacar computadores é usar um erro qualquer, uma omissão num programa que não detecta com segurança o fim de um bloco de dados e então injeta-se para além desse bloco de dados código executável que depois, quando o CPU for executar, pode começar a executar um código malicioso que foi injetado por isso. Porque, no fundo, é tudo zeros e uns, só depende do que é que estamos a fazer.
Quando o CPU está a executar instruções, tem uma unidade de controle que vai pedir à memória os valores que estão lá, depois tem uma unidade de execução que vai executar as instruções, que pode também pedir outros valores à memória que vai usar como dados ou como outras instruções, depende de qual a sequência de instruções que está a receber. Por exemplo, aqui um exemplo simplificado de somar os valores que estão nas localizações 106 e 107, memória, e colocar o resultado na 110. Este é o tipo de instruções básicas que o CPU executa. São coisas muito simples, que depois são compostas em instruções mais complexas para nós conseguirmos usar e programar. Então aqui o CPU vai pedir os dois valores a estas duas localizações de memória, vai passá-los por uma unidade aritmética e lógica dentro do CPU, que vai fazer a conta, e depois vai fornecer à memória e dizer para escrever naquela outra localização. Portanto, isto dá uma ideia do tipo de coisas que o CPU está a fazer. Tirar valores de um lado, fazer operações simples, escrevê-los do outro, e é basicamente isso que o CPU sabe fazer, só que faz muito rapidamente. Depois, nós temos a trabalhar com isto, a fazer o CPU mexer, temos as listas de instruções que ele vai seguindo. E aquelas que estão ao nível mais baixo são as do sistema operativo. O sistema operativo vai depois controlar a execução de outros programas, o acesso ao disco, o acesso à memória, o tempo de CPU que é alocado a cada programa, porque nós podemos ter várias coisas a correr, não é? Vocês podem ter um ficheiro a descarregar enquanto estão a escrever coisas no documento do Word ou assim. E isso é feito porque o sistema operativo está a alocar diferentes. Este executa um bocadinho, depois executa aquele, depois passa o outro, ou se tiverem vários cores no CPU, pode até fazer coisas em paralelo, mas isso tem que ser gerido a um nível muito baixo pelo sistema operativo. E o sistema operativo tem estas funções de carregar um ficheiro executável, um programa para memória para executar, e depois tem outras partes, outros programas que fazem interação com o utilizador. Pode ser um executador de linha de comando, pode ser as janelas, com o rato, algo assim. Todos os ficheiros que estão no disco são também sequências de bits, o disco funciona da mesma maneira, mas que depois são organizados em bytes, mas que depois são organizados de uma certa maneira pelo sistema operativo, que pode usar técnicas como, por exemplo, ver o nome do ficheiro e associar a certos programas, coisas assim desse género. Por isso é que depois nós interpretamos umas coisas como pastas, outras coisas como ficheiros de texto e de música, etc. Quando nós desligamos o computador, o que está guardado no disco continua lá, o que está em memória vai desaparecer. Portanto, a primeira coisa que acontece quando nós ligamos o computador é que o CPU vai começar a executar código que normalmente está na motherboard, mesmo código muito básico, que vai identificar qual é o disco que tem o sistema operativo e depois vai carregar desse disco a parte inicial do sistema operativo, que vai depois tratar do resto do processo, carregar tudo o resto, iniciar os programas e assim por diante. Portanto, isso será o que acontece. Isso é o que acontece quando nós ligamos o computador. O sistema operativo, depois, quando começa a correr, vai gerir toda a ligação com os periféricos, com a parte gráfica, com o teclado, com essas coisas todas, o acesso à memória. Tipicamente, no sistema operativo moderno, os programas não têm acesso à memória toda, o sistema operativo regula o espaço de memória que cada programa tem, até por intermédio do CPU. Não sei se vocês ouviram falar de uns bugs graves, o Meltdown e o Spectre. É por causa de defeitos o CPU para a otimização tem sistemas de execução especulativa em que ele tenta antecipar o que é que tem de executar a seguir. E esses contornam ou não respeitam os limites entre os programas. E pode ser abusado esse sistema para tentar ver coisas fora do limite de memória de um programa. O que é muito mau porque um programa pode estar a tentar ler passwords do que estão guardadas no outro programa ou coisas assim, e isso é uma falha grave de segurança que é muito difícil de se proteger porque está mesmo a nível muito baixo, mesmo a nível do hardware. Portanto, essa é a parte que o sistema operativo, com as funcionalidades do CPU, devia gerir, em alguns casos, quando há falhas, não gera muito bem, e gera também depois o acesso aos ficheiros, a interação com o utilizador. Nós podemos ter áreas seguras onde não se pode escrever, ou só com a password e assim por diante. Tudo isso é feito pelo sistema operativo. Tem várias formas de interagir com o sistema operativo. Estas são as mais comuns. Uma interface gráfica, que nós usamos o rato para mexer nas janelas e assim, para executar programas, ou então uma consola de texto, onde podemos dar estes comandos.
E é aqui que é neste ecossistema, digamos assim, de programas que estão a correr, que nós depois vamos correr os nossos programas. E a ideia aqui é que nós vamos criar também programas que, associados ao sistema operativo vai gerir, ou a outros programas, neste caso com o Python, vão poder ser executados também. Eventualmente vão parar as instruções certas ao CPU para fazer o que nós queremos. Mas agora, a primeira questão é porque é que devemos de ter esse trabalho. Se já temos lá as janelas e os botões e assim, porque é que vamos nós estar a escrever os programas? Uma razão é porque torna muito mais versátil a nossa utilização do computador. Porque, em rigor, se nós não conseguimos programar, nós não sabemos usar o computador, só sabemos usar os programas que nos dão. Porque o computador em si não está ao nosso alcance, não podemos dar instruções ao CPU, a não ser que nos dê um programa já feito que tenha as instruções que nós queremos. Portanto, com a programação nós podemos contornar esse problema não só da disponibilidade de programas que nós precisamos, podemos construir os nossos, ou também daqueles que nós sabemos usar, porque às vezes queremos fazer uma coisa bastante simples, há um programa que faz isso, só que dá-nos imenso trabalho estar a aprender a trabalhar com o programa só para fazer essa coisa simples, portanto podemos fazer rapidamente se soubermos programar. Outro aspecto importante e mais relacionado aqui com o processamento de dados e visualização e assim é a reprodutibilidade do que estamos a fazer. Se nós produzimos, por exemplo, gráficos à mão, nós fizemos aquelas coisas todas, temos o gráfico no fim, mas pode ter acontecido alguma coisa que fizemos especial, a maneira como escolhemos as cores, as células que escolhemos na folha de cálculo ou uma coisa desse género, quando fizemos outra vez já não está exatamente o mesmo gráfico, ou já temos dificuldade em reproduzir o que fizemos. E podemos ter, por exemplo, de anotar com cuidado todos os parâmetros e todos os passos para conseguir fazer aquilo. Se nós tivermos isso implementado num programa, ele faz sempre a mesma coisa da mesma maneira. Portanto, podemos facilmente, se nós implementarmos código para gerar um gráfico de uma certa forma e estiver exatamente como queremos, agora podemos fazer 50 gráficos, é só correr o programa para os vários dados que temos e sai sempre igual. É bastante mais fiável porque não é tão suscetível daqueles erros difíceis de diagnosticar que acontecem porque nós nos enganamos por acaso naquela altura. Não selecionamos as células todas ou uma coisa assim e depois quando temos o resultado final é difícil de ver porque é que aquele gráfico não está igual ao outro que devia ou algo etc. Com um programa, como corre sempre da mesma maneira, se tiver erros, os erros ocorrem sempre da mesma maneira, nas mesmas condições, portanto é fácil de diagnosticar e corrigir e quando não tem erros é mais fiável. E é também conveniente a longo prazo porque quanto mais nós usamos programação e mais ferramentas vamos construindo, menos trabalho temos para fazer coisas novas, porque aproveitamos o Portanto, há um investimento inicial que pode ser significativo, mas que quanto mais se usar, mais amortiza e mais compensa. Então, para programar nós precisamos de dar instruções ao CPU. O problema é que o CPU funciona a um nível que nós chamamos muito baixo, isso é assim um bocado, somos convencidos, portanto nós achamos que nós estamos em cima e o CPU está lá em baixo. Mas chamamos estas linguagens de baixo nível, que estão longe dos humanos, que são como, por exemplo, mover um valor para um registro interno do CPU, mover algo do registro interno do CPU para uma localização externa, uma variável, uma coisa assim, fazer contas simples. Este é o tipo de operações que o CPU sabe fazer. Se nós quisermos, por exemplo, ler um ficheiro com instruções deste género, vamos precisar de centenas ou milhares de instruções para fazer isso, o que não é prático para estarmos a programar. Então, o que usamos na prática são linguagens de alto nível, que têm instruções muito mais próximas da maneira como nós pensamos, e muito mais convenientes para nós, que depois tem um programa que as traduz para as instruções necessárias para o CPU. Portanto, traduz para o código do CPU, para o código de máquina, para poderem ser executados. Portanto, este será o que nós vamos usar. Este é um exemplo da resolução de uma equação quadrática em Python, em que nós podemos criar os nomes das variáveis, podemos criar funções, podemos exprimir de uma forma mais natural o tipo de contas que estamos a fazer e que depois vai ser traduzida para o CPU. E há essencialmente duas formas diferentes de fazer isso. Algumas linguagens são compiladas, por exemplo, C++, o programa que faz a tradução traduz todo o nosso programa para um executável na linguagem de máquina e faz isso uma vez. Depois, quando o programa é executado, ele já está na linguagem que o CPU percebe e já tem um formato que o sistema operativo pode carregar na memória e mandar o CPU executar.
Este tipo de linguagens tem a vantagem de que os programas são mais rápidos, bastante mais eficientes, porque já estão todos traduzidos para o CPU. Há também muitas otimizações que os compiladores podem fazer. E então, quando nós queremos programas para ter um desempenho muito alto, geralmente usa-se linguagens compiladas, por exemplo, para fazer jogos ou algo assim. No entanto, é mais prático termos uma linguagem interpretada se não estamos muito preocupados com o desempenho e estamos mais preocupados com o desenvolvimento rápido de uma solução. Porque aí o que acontece é que temos um interpretador que está a correr, um programa, que está a traduzir instrução em instrução as nossas instruções para o CPU. Então nós podemos facilmente correr uma parte do nosso programa ou correr logo o nosso programa enquanto estamos a escrever, não precisamos de esperar que seja compilado e temos muito mais interatividade com a execução do nosso programa. Portanto, estas linguagens interpretadas, como por exemplo o Python, são bastante mais fáceis para programar quando nós não estamos muito preocupados com o desempenho alto. Além disso, também o desempenho acaba por ser muitas vezes mais dependente do hardware do que do software em si. Ter um programa compilado num computador mais antigo pode ser bastante mais lento do que ter um programa interpretado num computador mais moderno. Portanto, só mesmo para aplicações muito específicas é que compensa estar a usar linguagens compiladas. Então, o que acontece aqui, o que nós vamos usar será o Python 3 qualquer coisa. O Python 2 tinha uma sintaxe um pouco diferente. Nós vamos usar o 3.6 é o mais recente, mas outro qualquer do 3 ponto qualquer coisa certo. Vamos usar esse interpretador que vai fazer a tradução para o CPU nessa linguagem e vamos usar também esta consola, o IPython, que vai correr dentro do Spider. O Spider é um ambiente integrado de desenvolvimento que, a bonequinha está aqui um bocadinho pequenino, mas basicamente tem, num lado, os ficheiros de código-fonte, que vocês podem gravar no disco e guardar, e do outro lado tem a consola, que é interativa e onde vêm os resultados do que estão a calcular e onde podem também dar instruções e ter logo o feedback direto. Portanto, o utilizador usa este ambiente integrado que integra a consola e a gestão dos ficheiros. Estes programas estão em contacto com o interpretador de Python, que vai fazer a tradução do programa que nós estamos a escrever para uma linguagem que o CPU prefere. E isso, por intermédio do sistema operativo, vai executar aquelas instruções e dar-nos os resultados. Portanto, nós podemos trabalhar confortavelmente aqui a um nível muito mais próximo da maneira como nós pensamos nas coisas e toda esta maquinaria por trás trata de traduzir os nossos programas para o CPU. Então vamos ver o que é que nós podemos fazer. Vamos começar com os elementos mais básicos. Isto aqui é um pouco como aprender a jogar xadrez. Nós aprendemos que as peças movem daquela maneira e inicialmente aquilo não faz sentido nenhum porque é que vão mexer assim e não de outra maneira ou para que é isso serve. Só depois quando começamos a jogar é que começa a fazer um bocado de sentido. Portanto, aqui é um pouco como isso. Eu vou-vos mostrar as peças básicas. Não vai fazer muito sentido agora, mas tenho alguma esperança que depois, gradualmente, as coisas vão encaixando conforme vocês forem usando o Python. Todos os valores que nós temos em Python são objetos. Tudo o que nós usamos, variáveis, funções, valores constantes, são objetos. E a noção de objeto em programação, o termo objeto é bastante vago, pode ser qualquer coisa, e a ideia é mesmo essa. Qualquer coisa aqui será um objeto. E nós podemos pensar num objeto como um mini-programa. Tem uns dados, por exemplo, a constante numérica 2 tem o valor 2, lá, alguns no objeto, mas tem também funcionalidades, pode fazer coisas. E se nós usarmos a função dir no Python, fazemos, por exemplo, dir2, e neste caso o dir vai nos dar todos os métodos, todas as funções que estão associadas àquele objeto 2. Vão aparecer aqui muitas que têm uns underscore, 2 underscore antes do nome e 2 underscore a seguir. Em Python isso são nomes especiais que são usados internamente, normalmente nós não vamos usar diretamente. Mas há aqui outras, por exemplo, o conjugado, o comprimento em bits, o denominador, o numerador, a conversão em bytes e assim por diante, que são métodos que aquele objeto tem e que nós podemos chamar e executar. Tipicamente, objetos como estes, como constantes numéricas, nós não vamos fazer isso. Não há assim, quando temos o número 2, o que nós queremos é usar mesmo o número 2. É raro queremos fazer outra coisa com ele. Mas há outros tipos de objetos que nós vamos ver onde os métodos são bastante mais úteis. Em constantes numéricas, vocês têm inteiros com casas decimais. Estes são tipos diferentes no Python. Os inteiros
são representados internamente com tanta memória quanto for preciso. Portanto, se vocês escreverem um número muito grande, ele vai usar mais bytes para o representar. Os vírgulas flutuantes são representados com 64 bits, portanto 8 bytes. E isso dá um limite em decimal, dá cerca de 17 algarismos significativos. Depois tem uma representação, nós vamos ver mais tarde, que permite mudar a escala, digamos assim, pode ser um número muito grande ou muito pequeno, mas mantém sempre o mesmo número de algarismos significativos. Portanto, a precisão está limitada a cerca de 17. E também podemos usar números complexos. Por exemplo, usamos aqui o J para a parte imaginária. Com estas constantes, com estes números, e também com strings, vamos ver adiante, nós podemos fazer uma série de operações. Por exemplo, soma, multiplicação, exponenciação e assim por diante. Neste caso, eu estou a mostrar aqui, quando eu mostrar com esta cor, com o cinzento, estou a dar o exemplo do que pode acontecer na consola. Se nós escrevemos 4 mais 5 na consola, ele vai-nos dar logo o resultado, como se fosse uma máquina de calcular. Portanto, este será o que nós escrevemos, o out é o que ele devolve. Já agora, este finalzinho aqui, o cardinal, nós podemos usar em Python para dizer ao interpretador para ignorar tudo o que vem a seguir ao cardinal. Portanto, o interpretador ignora o cardinal e tudo o que vem a seguir na mesma linha. Isso serve para nós podermos pôr os nossos comentários no código-fonte ou em qualquer coisa, porque não precisa de ser algo que o interpretador perceba, pode ser para nós só. Estamos a dizer para ele ignorar o que vem a seguir. Outro tipo de objeto que é bastante útil é string. Uma string é uma sequência de caracteres que está delimitada ou por plicas ou por aspas. Nós podemos perceber a razão para delimitar estes caracteres com as plicas se pensarmos que isto tem de ser literalmente o H, o E, o L, L, O, neste caso o hello. Se nós fizermos assim, print hello, o interpretador vai interpretar esta sequência de caracteres como o nome de algum objeto, como uma função, uma variável ou algo assim. E então vai-nos dar aqui um erro porque ele não sabe o que é isto, o hello. Se nós não queremos que o hello represente alguma coisa, queremos exatamente aqueles caracteres, então pomos plicas ou aspas à volta. E isto cria um objeto constante, que se chama uma string, será uma carreira de caracteres, e que tem também os seus métodos. Neste caso, na string, os métodos são bastante mais úteis que os dos números. Por exemplo, nós temos um método o método de uma string que devolve outra string em modo de título, vai pôr a primeira letra de cada palavra em maiúsculas, ou põe tudo em minúsculas, tudo em maiúsculas, faz substituições. Todos estes métodos vão devolver uma string nova, não alteram a string original, essa é constante, mas vão devolver uma string nova com o resultado de aplicar aquelas operações. Portanto, aqui, se vocês estiverem a trabalhar com texto, vem logo incluído em qualquer objeto que represente texto, string, vários métodos que são úteis para algumas destas operações. Também podemos usar operadores como soma e multiplicação com strings. A soma de duas strings é a concatenação, nós juntamos o texto numa só string. Podemos multiplicar uma string por um número e aí estamos a repetir a string, um número deles. Tem que ser um inteiro, mas é uma repetição daquela palavra. E isto, já agora, de vez em quando vou pôr assim estas coisas extras que são partes do Python que, em rigor, vocês não precisam de saber para o que nós estamos a fazer aqui, mas que pode ajudar a perceber porque é que as coisas acontecem. Isto ajuda a fazer com que a programação pareça menos bruxaria e mais alguma coisa a sério. Neste caso, nós temos polimorfismo em Python. Os objetos, podemos ter objetos diferentes a apresentar uma mesma interface, um conjunto uniforme de métodos, mas que funcionam de maneiras diferentes conforme os objetos. No caso do Python, temos métodos especiais como este, __mul__, que é o método chamado pela multiplicação. E esse método é implementado pelo próprio objeto. Portanto, quando nós fazemos isto, 2 vezes a string, está a ser chamado o método de multiplicação da string. E o método de multiplicação da string sabe o que é que há de fazer quando recebe um número para multiplicar. Neste caso, na string, é criar uma string com repetições de si própria. Portanto, desta forma, aqui também o método de soma e todos os objetos, sejam números, sejam strings e assim, implementam alguns destes métodos para os casos em que faz sentido. E desta maneira, objetos diferentes sabem o que é que hão de fazer com certas operações
e nós podemos fazer coisas deste género. Queremos 2 vezes esta palavra, então pomos 2 vezes a string e ele funciona. Nós vamos ver depois, mais tarde, coisas com matrizes e vetores, em que nós podemos guardar tabelas de números e depois fazer uma operação por todos os números, precisamente por causa deste sistema que basta que o objeto ofereça os métodos certos que o interpretador manda ao fazer as operações e cada um faz as operações como entende melhor. Todos estes métodos e as funções em geral em Python são objetos também. Por exemplo, se eu fizer hello.replace, só assim, não assim como temos aqui, com aqueles argumentos entre parênteses, mas só com o nome, vou receber este resultado. Ele vai-me dizer que isto é uma função dos objetos do tipo string, que tem uma função replace. Portanto, ele não está a fazer nada, não está a executar o replace, não está a fazer nada com isto, está-me só a dizer que tem lá aquele objeto. Eu posso também pedir ajuda em qualquer função ou qualquer método usando esta função help. E aí ele vai-me explicar o que é que faz. Se eu quiser executar a função, portanto aqui neste caso eu estou só a dar o nome, eu estou a referir-me àquela função. Não estou a mandar executar a função. Se eu quiser mandar executar a função e receber o resultado da função, tenho de pôr sempre parênteses a seguir. Em muitos casos isso é necessário porque a função precisa de receber argumentos. Por exemplo, se eu quero substituir uma parte da string por outra, eu tenho de dizer qual é a parte que eu vou substituir e o que é que vou pôr em vez disso. Mas há outros que não têm argumentos. Por exemplo, esta que devolve a string em maiúsculos não precisa de receber nenhum argumento. Mas para executar esta função tem de pôr os parênteses ali. Esta é a indicação ao interpretador que eu não estou apenas a dar o nome da função para me referir ao objeto, como por exemplo quando peço ajuda, mas estou a mandar executar o código que está lá naquela função. Para isso, ponho os parênteses. Aqui tem alguns exemplos de umas funções que são úteis, só para ilustrar como é que nós usamos estas funções. Este len, length, dá-nos o comprimento de um objeto que tenha um conjunto de elementos. Por exemplo, o comprimento de uma string é o número de letras na string. O round faz o arredondamento de números fracionários. O int converte o que nós temos aqui num inteiro. Notem que plicas 2, 3, 4 não é 234, é texto. É o caractere 2, o caractere 3 e o caractere 4, portanto não podemos fazer contas com ele como se fosse 234, mas se usarmos o int, vem-nos devolvido um número 234. Agora já temos a representação daquele número, mesmo com uma representação de inteiro e não apenas como texto. E podemos fazer o contrário também. Se dermos um número à função string, str, ela devolve-nos a string correspondente à representação em texto daquele número. Isto pode causar alguma confusão às vezes, mas lembrem-se que o que está ali guardado, no fundo são só zeros e uns, mas o interpretador tem de saber que tipo de coisa é que é para poder processar. E o texto em que tem o caractere 2, o caractere 3 e o caractere 4 não é o mesmo, não vai ser usado da mesma maneira do que o número 124 ou 234 que está lá guardado como número. Portanto, se eles têm formatos diferentes, a maneira como ele responde, por exemplo, a operações como esta, né? Nós fizemos 234 vezes 2, devemos obter 478, se não me engano. Se fizermos duplica 234 vezes 2, temos 234, 234, porque ele está a duplicar a string. Portanto, é interessante muitas vezes. Este é o tipo de coisas que acontece muitas vezes quando lemos ficheiros de texto que contêm números. Temos de nos lembrar de converter o que é preciso converter antes de poder fazer contas com o que está lá. Uma string que tenha texto e números e puser o int, aquilo vai dar só os números? Não, aí provavelmente tem uma exceção. Se ele não consegue converter a string toda, ele diz que não consegue converter a string. Portanto, nesse caso, temos de separar ou então usar outras funções que lidem com isso. O NumPy tem algumas que pode converter, por exemplo, uma lista de números separados por vírgulas num vetor e assim por diante. Mas esta em particular tem de conseguir converter. Se não conseguir, diz que não funcionou. Então vamos ver agora. Nós até agora decidimos só a ver constantes, portanto nós estávamos a usar aqui mesmo os valores e as funções com os valores, mas quando nós escrevemos um programa, nós queremos dar a receita do que ele vai fazer, mas os dados em si vão depois surgir na altura. Portanto, a mesma receita pode ser aplicada a muitos casos diferentes. Então nós precisamos ter algo que possa variar, que possa mudar o valor que se guarda lá, mas que na nossa receita chama-se sempre a mesma coisa. E essas são as variáveis.
A ideia fundamental da variável é que nós temos um nome que refere a algum objeto que está em memória, que está num sítio fixo da memória, e quando nós criamos uma variável, o executador vai acrescentar à sua tabela das variáveis essa variável e o sítio da memória para onde ela está a apontar. Nós não precisamos saber isso, não nos interessa, só nos interessa o nome da variável, mas isso fica guardado internamente. E a maneira como nós criamos uma variável é inventando um nome, o nome que nós queremos, igual e atribuindo algum valor. Quando nós fazemos isso, o executador vai criar esse objeto em memória e vai criar esta variável na sua tabela de variáveis, apontando para a localização em memória onde criou o objeto. Portanto, neste caso, criamos uma variável que está a apontar para aquela localização em memória onde está guardado o zero. Nós podemos criar qualquer nome na variável, desde que não tenha espaços e não comece por um número. Tem de começar por letras, pode ter underscore, pode ter números dentro. Tipicamente, nós queremos nomes de variáveis que sejam descritivos, para ser fácil perceber o que é que o programa está a fazer. Se nós corremos tudo A, B, C, D, etc., depois não se percebe o que é que se passa lá, mas se chamarmos a uma coisa concentração, ou salário, ou nome do cliente, ou coisa assim desse género, então é fácil de perceber o que é que está a acontecer. E podemos fazer isso se nós tivermos de compor várias palavras no nome da variável. A convenção é usar o underscore para ser mais fácil de ler, não podemos ter espaços no nome das variáveis. Portanto, cada vez que criamos uma nova variável, o executador acrescenta naquela tabela, lembra-se do nome da variável, sabe onde é que ela está, o que é que ela está a referir em memória e guarda lá o que quer que seja que ele tenha de criar primeiro. Nós, aqui são vários exemplos de valores diferentes, tipos diferentes que podemos dar às variáveis. O none é uma palavra especial que diz que não tem valor nenhum. Isso pode acontecer às vezes se nós queremos criar aquela variável, mas ainda não temos valor para lhe dar. Temos números inteiros, números fracionários, strings. Podemos criar strings com várias linhas se usarmos 3 delimitadores no início e no fim. Portanto, faz se é explicas ou as aspas, mas têm que ser os mesmos no início e no fim. E se usarmos 3, podemos mudar de linha. Se usarmos só um, a string tem de estar toda na mesma linha. Portanto, se quisermos guardar mesmo blocos de texto com várias linhas, podemos usar os 3 delimitadores. Sempre que nós criamos uma variável, tem esta sintaxe em que temos o nome à esquerda e o valor, ou o que nós queremos atribuir ao nome, à direita. Nós não podemos ter nada aqui à esquerda que não seja o nome de uma variável. Por exemplo, 32 aqui, ele vai dizer que isto é um erro de sintaxe porque não consegue atribuir valores ao 32. O 32 é uma constante, tem o seu valor já, não pode guardar lá outras coisas. Okay. Para usar variáveis, nós simplesmente usamos o nome da variável como referência ao que quer que seja que lá esteja. Portanto, se eu criar esta variável 32 aqui, depois posso multiplicá-la por 2. Criar esta variável nome, posso usá-la como usei as constantes da outra vez. Portanto, como este objeto é do tipo string, tem estes métodos e eu posso usá-los. Portanto, uso a variável como em substituição do objeto que ela está a referir. E isto permite-me criar uma receita que, desde que o objeto seja daquele tipo certo, faz sempre a mesma coisa, qualquer que seja o valor em concreto que eu lhe dê. Há aqui um problema que às vezes pode acontecer, é nós criarmos uma variável que, porque não nos lembramos, acontece ter o nome de alguma coisa que nós precisamos. O Python, no contexto em que está a interpretar o código, vai sempre procurar primeiro nomes definidos localmente e só depois nomes que sejam globais. Como este len, a função do complemento, é um nome que é destes built-in, portanto, dos que estão disponíveis em todo lado, mas que ele vai procurar em último lugar, se nós criarmos como este help, o help é um desses, o len também, mas não é relevante aqui. Se nós criarmos uma variável chamada help, como esta variável é criada no nosso espaço de nomes locais, vai ter prioridade em relação à função help. Se eu partilhar isso com alguém que está do outro lado do mundo, o que é que acontece? Vai lá... Eu quero fazer uma vez confusão. Se correr este código... Sim, mas do outro lado
tem o help para eles significa outra coisa. Não, porque o help do Python é sempre help, independentemente do sítio. Sim. Não, o global aqui o local é o que nós estamos a definir numa parte do nosso programa. O global é o que existe, por exemplo, dentro do mesmo ficheiro. Nós estamos a escrever o nosso programa num ficheiro e o global são todas as variáveis ali. O built-in é o que faz parte da linguagem em si, não é? Está construído dentro da linguagem e é acessível a qualquer pessoa que esteja a usar aquela linguagem. Mas todos estes nomes destas funções que fazem parte do Python são iguais em qualquer instalação de Python. Portanto, não é, por exemplo, no Excel há esse problema porque eles fazem as traduções de algumas funções, não é? Então tem a versão em português e a versão em inglês e assim. Mas o Python é standard nisso. Portanto, se o código for para alguém na China que esteja a usar Python, vai correr da mesma maneira porque tem exatamente os mesmos nomes. Aqui é como uma linguagem, que aprender Exato. português aqui, aprender português na China, Sim. Agora, o que acontece é que se nós definimos uma variável com o nome help, deixamos de conseguir aceder à função help. Porque agora o help refere-se àquele 32 ou 31 e quando fazemos help de uma coisa qualquer, ele vai nos dar um erro porque não consegue fazer isso com o 31. Se isso acontecer, vocês podem também usar esta função del, que é para o interpretador esquecer de uma variável. Portanto, se vocês estiverem a trabalhar na console e se enganarem em criarem uma variável que não queriam, podem fazer del e ele esquece dessa variável. vai atrás da linha de código que escrevemos. Não vai não altera a linha de código, esquece da variável no código que já executou. Se vocês tiverem isso num ficheiro e correrem outra vez, então ele cria novamente a variável. Mas quando ele corre esta instrução, cria na tabela das variáveis uma variável chamada help. Se depois vocês fizerem del help, ele apaga dessa tabela. A partir deste ponto. Sim. Mas notem que aqui ainda não estou a falar de um programa previamente escrito. Isto é na console em que nós estamos a fazer isto interativamente. Não é? Se for num programa, então, até aquele ponto tem o help, a partir daquele ponto não tem. Normalmente nós não fazemos isto num programa, porque se for num programa nós não devemos usar esta variável, mudamos o nome da variável para não ter essa chatice. Isto pode acontecer mais na consola, porque já fizemos isto, não podemos alterar, voltar atrás sem correr tudo de novo, então podemos apagar o nome daquela variável. Então vamos ver um exemplo simples com a concentração de sal em 200 ml de 125 ml de água. Portanto, isto aqui já não se lembram da química, não se preocupem, porque a ideia é apenas mostrar os cálculos, mas basicamente temos aqui a massa de um mol de NaCl, o volume em que estamos a diluir, temos a quantidade que estamos a diluir, que será o número de gramas que pusemos lá dentro. Sim. O volume, como é que nós vamos falar que é o tal do volume? É condicionado por litros ou... Neste caso, estamos a usar litros. Nós não pomos ali as unidades porque o Python não vai perceber litros, nem assim, não é? Portanto, nós estamos a representar ali 0,125 litros, mas para o Python temos de dar só o número 0,125, porque ele não vai trabalhar com as unidades. Aqui calculamos a quantidade, que são os 2 gramas a dividir pela massa de um mol, portanto estamos a quantidade em mol, e depois a concentração é a quantidade a dividir pelo volume, e fazemos aqui um print. Quando eu mostro o fundo assim amarelo, estou a mostrar o que seria o código mesmo escrito num ficheiro. Portanto, nós podemos escrever isto num ficheiro, gravamos naquele concentration.py, que será o ficheiro código-fonte do Python, tem a extensão py por convenção, e depois podemos correr isto e ele faz tudo isso. Aqui, sempre que criamos um novo ficheiro no editor, no Spider, ele vai-nos criar uma coisa deste género logo de início. Esta primeira linha é uma informação para o interpretador que a codificação daquele ficheiro de texto está em UTF-8. Isso é para permitir que tenha linhas com acentos e coisas assim. Portanto, não convém apagar isto, porque isto é mesmo uma diretiva para o interpretador. Podem alterar a codificação, sim, mas aí, se alteram a diretiva, têm de alterar a codificação do ficheiro também. O Spider normalmente usa o UTF-8, mas se usarem uma codificação diferente para o ficheiro, não podem ter a diretiva UTF-8 e vice-versa, senão depois vai haver problemas a interpretar as strings.
E depois vai criar também aqui um comentário por omissão que vocês podem pôr como quiserem. Portanto, esta primeira string aqui, o interpretador não vai fazer nada com ela, não é executado para nada, mas serve para ter a documentação daquele módulo, daquele ficheiro de código. Portanto, pode dar jeito se vocês porem lá o que é que aquilo faz, ou como é que se usa, e assim por diante. E depois vamos ver com mais detalhes mais à frente como é que nós usamos a documentação das funções e dos módulos. Depois temos aqui uma sequência de instruções e quando executamos isto tudo, ele vai fazer as contas e no fim vai imprimir aquele resultado. Portanto, se nós executarmos o programa, basta a tecla F5, ele vai dar este resultado aqui. Portanto, resumindo, o que vimos aqui foi uma introdução rápida ao sistema computacional, hardware e software. Eu tentei convencer de porque é que vale a pena aprender a programar, mas penso que estão aqui já devem estar parcialmente convencidos. E vimos o início da programação em Python. A ideia dos objetos, os valores que temos aqui, sejam variáveis ou constantes, são como se fossem mini-programas, têm o valor e têm também métodos que nós podemos usar. E depois vimos como podemos criar e usar variáveis. Eu vou mantendo os apontamentos das aulas no site, portanto este será o primeiro capítulo, e opcionalmente podem também ler estas partes do livro, se quiserem uma introdução mais aprofundada, mas o livro vai bastante mais longe do que nós existimos aqui.